Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mod Prosa. E hoje a nossa convidada, ela veio para enriquecer o nosso repertório a respeito do meio ambiente e também esclarecer sobre os diversos projetos que ela fez parte e vem aí enriquecendo a população não só iguatuense, mas de uma região que é muito grata por isso. Seja bem-vindo, Mona Lisa. Mona Lisa, como é que você se introduziu nesse mundo do meio ambiente? E não só nisso, né? Porque você aí carrega uma carga que é bem importante para diversas pautas sociais. Olá! Comecei ainda na graduação, né, inserindo em projetos de pesquisa, já trabalhando nas temáticas ambientais, de qualidade de água, salinidade. E ao longo dos anos fui a cada dia me inserindo em 1, 2, 3 projetos, tudo ao mesmo tempo. E sendo inserida na Secretaria do Meio Ambiente posteriormente, pude atuar ativamente, né, na questão da fiscalização ambiental, mas sempre junto com os projetos ambientais, até chegar hoje. E aí desde então são 12 anos aí que eu estou nessa carreira ambiental, graças a Deus. 12 anos que você vem fazendo muitos projetos que até a gente não tem noção, né? A gente tem uma conversa antes, um convidado, e a partir disso a gente pode saber. E hoje a gente vai apresentar muitos desses projetos para vocês. Inclusive, a gente até queria saber hoje, atualmente, onde é que você anda, o que é que você anda fazendo aí. Atualmente eu estou como superintendente do Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe, né? É um consórcio que ele foi criado como uma autarquia intermunicipal, composto por 6 municípios aqui da nossa região Centro-Sul, que é Catarina, Saboeiro, Jucás, Cariús, Iguatu e Quixelô. E esses municípios eles se uniram para modificar a gestão de resíduos sólidos dos seus municípios, porque nós entendemos que a pauta meio ambiente é algo que é muito complexo, né? Ela tem várias facetas, né, quando a gente vai tratar de meio ambiente. E gestão de resíduos sólidos também é algo que é muito complexo, né? Gestão de resíduos, ela está dentro da política de saneamento básico, né? Saneamento básico é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. E, infelizmente, nós entendemos como gestão de resíduos separou o lixo, colocou na calçada, algum caminhão passa, jogou no lixão ou rebolou no mato e aí acabou. E isso não é gestão de resíduos sólidos. Gestão de resíduos sólidos é algo que é muito mais complexo e por isso da necessidade de ter um órgão que trabalhasse isso, né? Então, o consórcio ele vem com essa perspectiva, vem com um projeto de trabalhar as políticas de pré-aterro em todos os nossos municípios consorciados. E ao longo de 5 anos já, nós temos desenvolvido trabalhos em todos os 6 municípios, com o intuito também de tornar os municípios, a possibilidade de eles alcançarem questões da gestão que não eram possíveis. Por exemplo, quando eu vou falar de logística reversa, que é algo que eu trabalho diretamente com empresas do setor privado, aqui acordos setoriais com o governo federal, tem metas longínquas. Então, tem municípios que talvez daqui a 20 anos, 5 anos, 10 anos, fossem beneficiados. E com o consórcio, né, através do consórcio, nós pudemos fazer com que eles pudessem, já desde então, serem beneficiados com essa destinação correta. Realmente, como você falou, a temática meio ambiente é um pouco complicada, né? Até porque, por muito que a gente não entende ou passa despercebido, mas que tem hoje muitos projetos que já ensinam desde a base a gente a fazer o mínimo, a aprender o mínimo. O consórcio, ele vem fazendo parte desses projetos também? Sim, nós trabalhamos, além do estrutural, porque nós entendemos como coleta seletiva, que é um das ênfase que nós trabalhamos assiduamente, é algo que eu necessito ter uma infraestrutura para que isso aconteça, mas eu preciso das pessoas, né? Eu preciso chegar nas pessoas. Eu não posso, não é só um prédio que vai me resolver o meu problema da gestão, né? Eu vou precisar ter pessoas inseridas, né? O meio é as pessoas, o meio em que vivemos. Então, para que nós possamos atingi-las, nós criamos projetos com estratégias de alcance.
qual o projeto atualmente que vocês mais sentiram, assim, a motivação do público em participar? De forma geral, a população, ela quer muito ver sua cidade, seu ambiente limpo, conviver num espaço saudável. Com certeza. Então, nós temos percebido, e desde quando eu entrei na secretaria trabalhando na fiscalização ambiental, eu percebi que as pessoas, elas têm a cada dia evoluído mais no âmbito de querer fazer parte e mudar suas atitudes. Então, quando nós falamos de resíduos sólidos, eu tenho toda a população querendo participar. Claro que tem um grande processo de evolução, de sensibilização. Inclusive, algo que eu gosto sempre de frisar é que a conscientização, ela já ultrapassou um limiar que ela não é mais suficiente. Porque eu não posso cometer o erro de dizer que 100% da população está consciente. Mas eu posso afirmar que 99% dessa população está. Só que esses 99% não estão fazendo sua parte, que é aí onde eu falo da sensibilização. É o eu saber e o eu fazer. Porque eu posso saber que eu não posso jogar lixo no chão, mas eu vou lá e jogo. Então, eu não estou sensível à causa. E esse tem sido o nosso processo em trabalhar com as nossas comunidades, esse processo de sensibilização para que possam aderir aos nossos projetos. Nas escolas também? Sim, nós trabalhamos diversos setores. Então, nós temos projetos na área da agricultura, nós temos projetos na área da educação, nós temos projetos com o professor, nós temos o projeto com a agente de saúde, nós temos os projetos com os multiplicadores, que são técnicos municipais, técnicos agrícolas. Então, nós temos projetos com cada setor, conversando uma linguagem para cada um, levando o que é o resíduos sólidos lá naquele grupo, porque, por exemplo, quando eu falo de resíduos sólidos, muitos vão pensar que é só função do meio ambiente ou só é função da secretaria que faz a limpeza pública, e não é. Nós, semestralmente, estamos na Faculdade de Medicina, onde eles têm uma disciplina que é chamada Meio Ambiente e Saúde. E nela nós tratamos sobre poluição, sobre o papel do médico em identificar, por exemplo, uma contaminação, através de um processo aquele cidadão passou, de ele identificar que determinados números e casos de doenças está relacionada, talvez, a uma questão de saneamento. O descarte correto. Exatamente. Então, cada setor, nós temos uma linguagem porque todo setor produz resíduo, todo setor da população. E aí a gente percebe também a nossa sensibilização, você falando, que é algo que a gente aprende desde cedo, né? Porque os projetos estão aí na escola, mas para a gente se sensibilizar demora um tempo, e demora mais quando a situação aperreia a gente, quando acontece algo na nossa rua ou no nosso município. Inclusive, falando de município, a gente percebe que o nosso vem sendo afetado aí por muitas questões. E qual a iniciativa que o consórcio já tomou aqui no Iguatu, que mais tem um potencial? Nós trabalhamos de forma igualitária em todos os nossos municípios, é importante colocar isso, porque o nosso objetivo ele é ganhar escala, né, reduzir os custos dos nossos municípios, né, e reduzir os impactos ambientais. E assim como em outros, o que nós temos feito, nós temos a área de infraestrutura, que é a construção das centrais municipais de resíduos. Nós temos o trabalho com o setor, né, os trabalhadores que são os catadores de materiais recicláveis. Nós estamos atuando em todos os municípios também, junto com as secretarias de meio ambiente. As tipologias dos resíduos que nós já estamos coletando, os vários tipos de resíduos aqui no município. E nós temos a parte educacional e abrindo... diariamente mesmo nós estamos realizando o trabalho de coleta de resíduos, capacitação, construção. Em toda a cidade, Sim, né? inclusive neste momento nós estamos com a equipe em campo, trabalhando em construção para melhoria para essa gestão de resíduos. E a capacitação, ela é muito importante, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas que fazem de alguma forma, não contribuem,
pelo meio ambiente, para a preservação e diversos fatores, mas que ainda não tem o conhecimento teórico daquilo, né? Que a gente vê muito. Inclusive, é até uma questão para a gente se perguntar a respeito dos catadores, se muitos catadores se reconhecem hoje, porque como você disse, como você vem falando o papel do consórcio, a gente lembra muito disso principalmente. Sim. Falando, por exemplo, sobre a pauta catador, né? Eu iniciei trabalho com os catadores em 2014, ainda enquanto aluna de Instituto Federal, na minha primeira graduação lá no projeto da Enactus, né? Enactus era uma instituição que trabalhava diversos projetos dentro da comunidade para a gente realizar o empoderamento social. Esse era o nosso macro objetivo. E quando nós iniciamos o nosso projeto com o Catador em Ação lá com os catadores de Iguatu, me recordo que na época nós fazíamos reuniões e iam 9 catadores. Hoje nós conseguimos marcar reunião com 86 catadores. Então foi um processo de evolução muito grande. Mas naquela época nós identificávamos que existia uma dificuldade do próprio catador em se identificar. Porque as pessoas, infelizmente, é um reflexo da nossa sociedade. E as pessoas acabavam marginalizando essas pessoas. Não marginalizando o fato de elas só estarem à margem, que de fato elas estão localizadas em zonas mais periféricas da cidade, realizando... Na época, hoje isso não é mais real, porque nós vimos, inclusive, creio que todos que estarão ouvindo esse podcast, elas vão dizer que tem um catador na sua rua. Mas naquela época, não. Naquela época, nós reconhecíamos apenas os catadores que estavam no lixão. E eles sentiam preconceito, né? Eles não se sentiam valorizados. E esse projeto, ele veio para isso. Nós fazíamos capacitação na área de educação, na área de reciclagem, empoderamento, na área do movimento do catador em si, para eles entenderem que existiam grupos maiores, que eles não estavam sozinhos. E que naquela condição em que eu estava como aluna ou então como servidora, porque na época também eu já era servidora municipal, eu tinha um espaço que era diferente deles, então eu podia até lutar, mas eu não tinha a propriedade da causa, porque era uma causa deles, né? O que eu podia era ajudar. E ao longo do tempo, nós vimos que isso foi mudando. Eles foram se identificando, foram sendo reconhecidos, outras instituições começaram a ajudar. E essa questão do catador se reconhecer como catador foi melhorando, eles foram recebendo benefícios. Porém, nós identificamos que na época da pandemia houve um aumento do número de catadores em função da condição econômica. Então, muitas pessoas que nunca tinham exercido a atividade de catação passaram naquele momento a ser. E por uma necessidade, né, por uma condição que até então achava-se que era temporária. Alguns continuaram, óbvio, outros não. Mas hoje nós vemos que diariamente nós passamos nas ruas, na minha rua mesmo, hoje passa 3, 4 catadores no dia de coleta. Na rede social mesmo a gente vê adote um catador. Sim, mas aí o fato é que hoje eu só tenho identificado 86 catadores no município de Iguatu, mas eu sei que tem muito mais. E nós, hoje, estamos vivendo um momento, eu consigo enxergar o que eu vivi lá em 2014, de um público que exerce a atividade, mas que não se reconhece. Por que eles não estão se reconhecendo? Será que as causas são as mesmas que eu ouvia lá em 2014? Ou algum processo burocrático pode fazer com que eles não sintam essa vontade de pensar assim, para dizer que eu sou catador, preciso reconhecer isso em alguma unidade, procurar determinados setores. Isso é preciso para se reconhecer enquanto catador? Não. A atividade de catação por si só ela é uma profissão regulamentada, então ele pode sim, no seu ato do seu cadastro social, seu cadastro social, ele pode se identificar como atividade sendo catador.
mas ele também pode ser uma pessoa que exerça mais de uma atividade. Só que para nós, enquanto órgão ambiental, órgãos públicos que trabalhamos com números para trazer projetos, para trazer benefícios, ou até para fazer projetos relacionados à coleta seletiva, eu preciso saber quem está fazendo e onde. Porque se eu vou planejar uma coleta seletiva lá no bairro Flores, o bairro Flores tem 10 ruas, tem 10 catadores em cada rua, eu tenho 50 catadores passando nesse bairro. E em que bairro? Às vezes eles estão passando, são 10 ruas, tem 50 catador, mas tem 8 ruas que não são assistidas. E ou o contrário, né? Pode ser que estejam lá, mas eles não estão nos procurando. Em janeiro deste ano, nós divulgamos da rádio, né, que estávamos realizando esses cadastros e nós não tivemos o recebimento de novos catadores que nós sabemos que existem, mas que não nos procuram para a gente saber quem são, né? É muito importante essa procura, tanto para vocês terem ciência desse número, mas também como a respeito dos benefícios, né, para eles. Sim. Tanto até mesmo da formação também, nas primeiras oportunidades que tiverem para terem ciência dos seus direitos. E aí, para procurar, como é que eles fazem? Eles podem procurar a Secretaria do Meio Ambiente, que fica localizada ali na Avenida Perimetral, né, Avenida Carlos Roberto Costa, na antiga escola João Paulino, antes do Sinal do Lagoa. Lá tem a equipe que está recepcionando para conversar, para fazer os cadastros, quanto também eles podem procurar a sede do consórcio. O consórcio está localizado na rua Professor João Coelho, 252, próximo a Medeiros, que vende salgados, buffet. Então, nós temos uma placa de identificação que dá para se localizar bem. Então, é só nos procurar que nós faremos esse cadastro. Inclusive, muitas dessas pessoas acabam não participando de alguns benefícios, né? De bolsas, por exemplo. Existe o Bolsa Catador do Estado. Para esse catador ter direito, ele tem que estar associado. Para ele estar associado, ele tem que ter, né, comprovação de produção. E quando nós não sabemos onde eles estão, nós não conseguimos levar esse benefício até ele. Você falou aí um ponto que eu acredito que muita gente tem dúvida, que é a comprovação de produção, né? Que o número, na verdade, o volume, ele não é aquele número necessário que precisa. Qual é o número mínimo? Então, primeiro é bom frisar que o Bolsa Catador é um programa do Estado, né? Então, a regra é exclusivamente que ele esteja representado por uma pessoa jurídica, no caso, a associação, e que a cada ano eles aumentam a meta, né? Então, no primeiro ano a gente tinha 100 quilos de material, né? Hoje nós já estamos com 500, porque eles viram que é possível produzir mais. Então, a meta do catador é 500 quilos por mês. E é possível. Você acredita, assim, que muitos catadores que ainda não se reconhecem já têm essa quantidade e poderiam estar fazendo parte desse benefício? Sim, sem dúvida. E até falando de catador também, eu queria saber sobre a associação. A Associação de Catadores. Existe uma associação no Iguatu? Sim, Iguatu dispõe de uma associação, ela existe desde 2007. Hoje, com esses 86 catadores associados, né? Recentemente mudou diretoria, passaram por um processo de votação, mas é uma associação altamente atuante. A presidente, atualmente Alderina, ela é muito atuante no âmbito de trazer o catador para perto, né? Nós temos grupos, para ela divide em regionais, digamos assim, porque tem um grupo de 50 catadores que atuam no lixão, então esses é o que ela tem contato diário. E tem a outra equipe que trabalha no centro, fazendo aquela catação nas ruas. E ela faz uma reunião com cada núcleo por conta da distância, eles têm dificuldade, né, de se locomover, mas ela se reúne com cada um. E aí a associação ela tem seguido, tem buscado os benefícios, né? E tem atuado aí de uma forma bem importante para buscar os direitos. Você atua também com a associação? Sim, desde 2014, como eu falei, eu sempre atuei, nunca deixei, mas com o consórcio nós atuamos de uma outra perspectiva, porque o município tem uma atuação e o consórcio tem outra, né? O município, ela atua na parte, por exemplo, na área de saúde, né? Dando assistência, o município acompanha na questão
do auxílio catador mensalmente, as meninas da secretaria que ajudam a presidente no toda a questão burocrática, e o consórcio atua no âmbito da questão legal, contábil, jurídica. Nós atuamos com eles anualmente, eles têm que fazer, né, toda a regulação contábil, então nós estamos fazendo esse trabalho com eles, e também nós temos um termo de convênio entre o consórcio, que nós temos metas. E aí, dentro dessas metas, nós estamos gradualmente cumprindo as nossas metas, que é uma decisão do consórcio, né? Algo que era obrigatório, mas é uma pauta que nós achamos que é necessário e precisamos que todos os consórcios, a população, aqueles que podem, as instituições públicas, possam trazer esses catadores para junto. É uma forma de até movimentar mais os catadores para que eles se sintam mais aconchegados. Sim, e os catadores, eles são a base para a coleta seletiva. Eu particularmente acredito nisso, porque eles são os profissionais que que sabem fazer o serviço. Eles sabem quais são os tipos de plástico. Por exemplo, o plástico, né? A gente sabe que coleta seletiva e recicláveis são diversos tipos de materiais. Eu sei a técnica, eu sei olhar uma embalagem e identificar. O catador, ele sabe só apertando o material, ele sabe que tipo de plástico é aquele, né? E quando no envolvimento de outras instituições, algo que também é um mito que a gente tem que quebrar, né, esse paradigma, é de que a associação está ali só para receber uma cesta básica ou Não, o catador, ele é um profissional, ele é um agente ambiental. O seu Cícero, que ele é o presidente da rede nacional e também ele é da rede estadual, ele fala muito sobre essa titularidade que as pessoas às vezes dão. Deixa de chamar eles de catador para ser agentes ambientais. Eles falam, nós não somos agentes ambientais. Nós atuamos mas nós somos catadores. Então, eles atuam até mais que eu, que estou na gestão de uma instituição que é para tratar de resíduo, mas ele atua mais que eu, porque ele está diariamente separando material, dando destinação correta. Então, o que é que as outras instituições podem fazer? Podem separar o seu resíduo e doar ao catador. E aí, com isso, ele primeiro, vai descontaminar o material, porque, infelizmente, nós temos o hábito de juntar tudo, jogar num lixo, num saco, mistura com comida suja, e isso, quando não torna o material, né, o que poderia ser reciclável, torna ele algo que é rejeito, quando não isso, ele também causa a desvalorização do material. E quando ele faz esse processo de coleta seletiva dentro da instituição e doa um catador, o catador ele tem a responsabilidade de ir lá naquele dia coletar, se for o caso de ir todo dia, ele coleta, recebe esse material, e pode ser associação, pode ser um catador individual. O que importa é fazer a coleta seletiva. Você falando também do plástico, da coleta seletiva, veio outra dúvida que muitas pessoas se perguntam por que o catador não enriquece, ele tem desse tanto de volume, muita gente pensa isso, mas aí tem um processo de separação, que eu acredito que seja também uma dúvida, se todo o plástico dá para ser reciclado, se todo o plástico vai ter o mesmo valor. Como é que funciona a separação desses produtos? A cadeia da reciclagem também é muito complexa, porque ela envolve o catador, que é hoje a parte que menos recebe, e nós temos a indústria, que é quem de fato processa esse material. Tem os atravessadores, né, que são, muitas pessoas também colocam como se fosse o maligno da história o atravessador. E quando não, nós também temos que dar a importância desse atravessador, porque ele é a pessoa que consegue juntar volume para chegar diretamente à indústria, né? O que é que tem? Que nós temos que balizar esse meio do caminho, que esse material ele ter um pouco mais de valor para que torne o trabalho do catador digno, né? Então, o plástico, se a indústria está comprando com 1,50, não é justo que o catador venda por 30 centavos. Então, temos que trabalhar isso. E a associação, como órgão para juntar tudo isso, ser esse balizador, porque torna o atravessador opcional. Era isso que eu ia perguntar. O atravessador, você poderia explicar pra gente o que é o atravessador? Ah, sim. O atravessador, ele é as empresas locais que compram os resíduos dos catadores. Então, por exemplo, o seu João, que passa na rua 27 de novembro, vende o resíduo para fulano de tal.
a Josefa também vende para o fulano de tal, o Joaquim vende para o fulano de tal, e assim todos os catadores que trabalham de forma individualizada vendem para o fulano de tal. Só que ele já vende, recebe seu dinheiro, às vezes é quinzenal, mas enfim, ele vendeu fixo, ele já sabe a quem destinar, né? E o atravessador, que é o comprador ali daquela região, o empresário daquela região, ele vai conseguir juntar volume porque ele vai recepcionar todo aquele resíduo que os 50 catadores juntaram, venderam a ele, e aí ele tem um volume para mandar para uma indústria, coisa que um catador não consegue. Que a associação tem esse poder. A associação poderia atuar dessa forma, onde todos os catadores vão coletar, vão fazer seu serviço, e a associação junta e consegue comercializar para a indústria. Claro que existem alguns setores que ainda assim esse agente, né, esse empresário, esse atravessador, ele vai existir, ele não vai deixar de existir. Porque às vezes também exige-se um volume que talvez a associação não consegue produzir. E aí esse empresário ele consegue juntar não só o de Iguatu, ele vai conseguir trazer de outros locais. E os catadores individuais, eles também até vê mais fácil, porque tem atravessador e atravessador, né? A gente vê muito eles falando a respeito de valor. E o atravessador, ele, além de carregar esse papel que você estava falando, a gente também vê muito dos catadores que ainda não se reconhecem como catadores, dúvidas e também não encontrando a melhor maneira correta de fazer essa venda, né? Porque querendo ou não é uma venda. E até os próprios materiais instrumentais que eles utilizam para fazer as suas ações. Porque a gente vê também, não, ele não vai pegar em casa, eu tenho que levar e o meu volume é grande. E a associação, ela tem esse papel, né? Exato. Exatamente isso que você citou é um dos principais fatores que influenciam, inclusive, no papel do atravessador, porque ele tem um galpão, ele tem um espaço para acumular, e o catador, ele às vezes só tem a casa. E ele não pode acumular tanto material assim, porque também ele vai causar outros problemas, né? Inclusive para a sua vizinhança. Então, por isso a necessidade que muitos têm de diariamente vender. E aí, o papel do atravessador nesse processo. E a associação, ela entra como sendo a instituição que teria esse galpão. No caso do consórcio, o consórcio está construindo as centrais municipais de resíduos, onde dentro dessas centrais terão esses galpões onde esses catadores irão trabalhar, essas associações, né? Que como são instituição pública, a gente tem que passar para a instituição. Então, essa infraestrutura, ela será garantida, porque nem todas as associações têm. A de Iguatu, por exemplo, não tem esse galpão, né? A condição de construir, de comprar prensa, de comprar balança, todo o equipamento que é necessário, de manter energia, água, enfim, todo o funcionamento. Então, nós estamos construindo as centrais municipais com essa finalidade, de agregar a associação de catadores para que possamos possibilitar esse espaço de acúmulo do material para que eles possam melhorar essa venda. Até a questão logística, né? Porque fica muito mais fácil para os catadores e aí vai ser menos empecilhos para que eles estejam se reconhecendo. Isso que você falou do atravessador é importante para a gente ressaltar mais uma vez a importância deles se reconhecerem enquanto catadores, procurarem vocês, porque fica até mais fácil para a associação estar fazendo isso. E voltando ao assunto que a gente se perdeu um pouquinho, a respeito da separação dos materiais, se todos os materiais eles têm esse mesmo valor. Então, todo material reciclável ele tem uma destinação, só que essas destinações elas acabam sendo modificadas de acordo com a região, principalmente em função desses atravessadores. Por quê? O catador, ele às vezes só vai pegar plástico ou papel filme, que a gente chama PP, que é para uma indústria específica. Então, por exemplo, nem tudo é reciclável, mas uma boa parte do resíduo ele pode ser aproveitado. Só que às vezes não tem mercado para ele. Que é um da importância de a gente realizar esses cadastros, conhecer o catador para saber o que ele pega, para poder estimular o setor do que não é processado na nossa região.
Então, hoje, o que é que a gente sabe que é coletado, né? Tem-se os plásticos, e aí dentro dos plásticos que é mais utilizado, eles utilizam PET, PAD, PP. Essas nomenclaturas são números científicos, mas que, resumindo, Eles traduz conseguem a identificar, tipologia, né? Que eles mesmos conseguem identificar. Nós, enquanto população, se quisermos aprendermos e identificar cada um, em cada embalagem ela tem um triângulo. Aqui nesses copinhos vem, por Isso. exemplo. Tem um triângulo e aí dentro desse triângulo ou tem um número ou tem essas letrinhas, PET, PP, PAD, né? E aí o catador, ele faz essa separação por tipologia e vende, né? E aí só que a gente tem que falar também que tem o ferro, tem, né, os metais, de uma forma geral, alumínio. O vidro, ele é hoje em dia também? O vidro é um material reciclável, mas que o catador não coleta. Porém, o consórcio tem realizado essa coleta do vidro. Então, a população que hoje dispõe de vidro na sua residência, garrafas de bebida, de alimentos, é só entregar na Secretaria do Meio Ambiente ou lá no consórcio, que nós recepcionamos na nossa central, onde lá nós damos a destinação correta. Exatamente, é aí onde eu te coloco de nós sabermos o que é que os catadores coletam. Porque nós identificamos que não tinha essa coleta no município, não tinha esse interesse econômico. Então, só que era um resíduo que causa danos. Existem pontos de depósito de vidro que, apesar de o vidro não ser um componente poluente, pois ele é inerte, mas aonde ele está disposto, ele pode causar um problema. Por exemplo, se ele é destinado próximo de bueiros. Isso eu afirmo devido a uma condição de uma fiscalização na época que eu realizava fiscalização ambiental, identifiquei um cenário aqui no Iguatu como esse, do descarte à margem de um bueiro. Então, isso vai impedir a passagem de água. Enfim, e como também disposto em locais incorretos que vão causar acidentes. Então, para evitar tudo isso, destinem nos locais corretos os 2 ecopontos hoje no Iguatu, a Secretaria do Meio Ambiente e o consórcio. E aí a gente já entra em outra questão, que a gente falou dos catadores, do papel do consórcio, mas e o papel da população para ajudar esses 2 veículos? Exato. O consórcio e secretarias de meio ambiente através, né, município e tal, tem a obrigação de dar estrutura. Isso é fato. Instituição pública, ela tem a obrigação de dar a condição da população destinar de forma correta, assim como ensiná-los onde destinar. Mas de nada adianta o município dispor se a população não for lá deixar seu material. Então, hoje, o que é coletado no Iguatu? O que é que você na sua residência pode separar que vai ter um local correto? Lâmpadas, nós temos coletores de lâmpadas, que é lá no Açaí, na Secretaria do Meio Ambiente, lá no consórcio. Nós temos os coletores de pilhas e baterias, que onde tem? Na Secretaria, no Açaí, no consórcio, na sede do consórcio. Materiais eletrônicos, e os eletrônicos não é só computador, não é só celular. Você pode levar sua geladeira, um gelágua, ar-condicionado, tudo que for eletrônico, que está queimado, leva para o consórcio, que lá nós temos onde recepcionar, que é na nossa central de resíduos. Vidro, né, como eu já coloquei, tem o vidro que pode ser encaminhado para a secretaria e para o consórcio, que vai destinar. Também. O óleo de cozinha utilizado, também ele é destinado, nós temos a reciclagem dele. E os pontos do óleo, esse nós temos em vários locais da cidade. Então, nós temos um coletor na Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que abrange ali o bairro do Prado. Nós temos na Casa de Acolhimento Padre José Marques, que também é ali no Prado. Para quem não conhece, geralmente o pessoal conhece como... Sopão. A Casa do Sopão, né? Nós temos na Catedral São José. Então, lá é possível abranger ali a região do centro, né? Bairro São Sebastião, enfim. Nós temos lá no Residencial Dom José Mauro, nós também temos coletores. Nós estaremos em processo de implantação agora ali no bairro Coabs, na igreja de Nossa Senhora das Graças, porque é sempre ligado a uma igreja, né? Também gostaria de frisar isso. O projeto do óleo é um projeto que, além do cunho ambiental, nós também temos um cunho social.
Porque através da doação do óleo, né, a população pode separar o seu óleo, destina nesses coletores que nós temos nesses locais espalhados na cidade, são 15 ao todo, e o óleo, nossa equipe passa coletando e encaminha esse óleo lá para a indústria Juá, onde será reciclado. Aí vocês conseguiram essa parceria. Isso. E a indústria Juá, ela reverte esse óleo em um benefício para a casa de acolhimento. Então, através desse óleo usado, que você talvez iria descartar na pia, causar aí um grande dano ambiental, inclusive a tubulação da sua casa, você pode estar fazendo um bem para pessoas que muitas vezes se utilizam apenas daquela refeição que a casa de acolhimento oferece uma vez ao dia, lá no Prado. E aí pode ser coletado de qualquer forma, uma garrafa PET. Uma garrafinha PET, não importa a quantidade. Pode ser naquelas garrafinhas de 250 ml, pode ser na de 1 litro, na de 2 litros, não importa. É só colocar o óleo dentro da garrafinha, fecha bem, né, para não derramar, e deposita lá no coletor a garrafa, tá? Nós temos também outros coletores que é para quem produz muito. Então, empresas que trabalham com lanches, com produção de alimentos, que utilizam de óleo, que queiram fazer parceria, também nos procurem, que produzam esse óleo e que não tenham a destinação correta. Porque nós disponibilizamos umas bombonas de 20, 25, 30 litros para que você possa estar armazenando diariamente e aí a cada 15 dias o carro do consórcio passa coletando esse óleo também nesses estabelecimentos comerciais. E além do óleo, de diversos materiais que você relatou, vocês também trabalham com a coleta de pneus? Isso. Nós coletamos também pneus. Então, temos um trabalho que é um trabalho com também a Secretaria de Limpeza Pública do município, onde ela passa em alguns estabelecimentos, então os borracheiros, né, as oficinas que produzem esse material também nos informam o pessoal da equipe da coleta do pneu e também vai na Secretaria do Meio Ambiente, que nós temos um veículo que passa nos bairros nesses pequenos estabelecimentos, né, porque nós temos um grande coletor, que é um container, na Praça da Criança. Ali próximo à linha do trem na Refesa, né? Lá nós recepcionamos todos os pneus. Então, quem tem pneu pode deixar lá. Só que quem é de bairros mais distantes, mas que também tem um pneu de bicicleta, um pneu de carrinho de mão, não destine de forma incorreta, ponha para a disposição da coleta que a equipe passa nesse local. A coleta do pneu, ela não é como a coleta sistemática, que passa tantos dias por semana em todas as ruas. Ela vai especificamente, por isso é necessário que nós saibamos onde está esse pneu, né? Onde tem essa oficina. Em 2015, nós realizamos, então quase 10 anos, né? Nós realizamos esse cadastro dessas borracharias em todos os municípios. Fomos em cada uma. Porém, muita coisa mudou, né? E precisa ser atualizado esse cadastro, então convidamos os borracheiros e as oficinas irem realizar esse cadastro para que sejam beneficiados. E aí esse pneu nós encaminhamos, nós temos 2 empresas parceiras, que é a Recicanip, que é a empresa do setor de pneus responsável pela logística, né? É obrigação deles essa destinação final. Mas também nós temos uma parceria com a Mizu, que é uma indústria cimenteira que utiliza do pneu para o coprocessamento, que o coprocessamento é a queima desse material, transformando em energia, em combustível, né? Que é no caso deles para a produção de cimento. E aí a gente já percebe que tem todo um trabalho por trás também, né? Porque muita gente pode pensar assim, os pneus vão ser coletados, vão ser queimados aonde? Além disso, acredito que seja também outra dúvida, e é uma curiosidade minha a respeito dos eletrônicos. Você falou das geladeiras, mas e as baterias, elas também são coletadas? Sim, nós também coletamos baterias e pilhas, todas vão para o setor da Green Electrons, que é uma empresa também do setor de eletrônicos, que é responsável por essa coleta. Ainda sobre a questão dos pneus, só para relatar, porque nós já estamos num período chuvoso, tem muita gente que se reclama e tal, não estão fazendo, não estão coletando. Até hoje, nós já destinamos só no Iguatu, de forma correta, 48 toneladas de pneus. Então, nós temos uma produção muito grande. Mas, inclusive, nós já estamos com coleta também marcada ainda para essa semana. Então, que a população possa destinar de forma correta e
ter cuidado nesse período chuvoso, acúmulo de água, Aedes aegypti, nós temos uma preocupação muito grande com isso. É uma preocupação do setor público. E em relação aos eletrônicos, nós acumulamos todos nas nossas centrais. Hoje ainda nós não dispomos de carro para coleta, foi algo até que já nos questionaram, mas nós não temos, nós recebemos esse material. Então, quem tiver e deixar lá nesse local algumas situações específicas que possam precisar de ajuda, nos comunica, que a gente vê uma forma de como que a gente pode ajudar para o deslocamento desse material. Mas nós recepcionamos todos. Até uma forma da gente ter segurança de onde esses materiais vão ficar, né? Porque Sim. se a gente joga o pneu na frente de casa, as baterias, pilhas, que é jogado de uma forma muito incorreta. Eu digo isso por experiência própria. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente acaba descartando de qualquer maneira. E até queria perguntar esse nosso papel, né? Da população para ajudar os catadores, se a gente não quiser fazer a entrega, se a gente não tiver como fazer essa entrega, mas qual é a maneira que a gente pode estar ajudando, assim, além da separação, mas também de oferecer uma maior segurança para os catadores e que o material chegue de uma melhor forma até vocês. O catador, ele só trabalha com esse material que ele tem valor comercial, como eu falei para vocês. Plástico, alumínio, papelão. E aí dentro do plástico, PET, né, PVC, PAD, PP, que é aqueles plásticos mais molinho. O catador, ele só pega esse material. O ferro, você pode estar destinando para um grande reciclador, né, que são os atravessadores. Esses eletrônicos, pilhas, baterias, de fato, cada um tem que fazer seu papel levando até o ecoponto. O catador, ele não recepciona esse material. Tá? Mas aí, como é que a gente pode estar, já que a gente vai estar ajudando aí os catadores, como é que a gente pode estar fazendo para que esses materiais cheguem de uma melhor maneira para os catadores, né? Não juntar, não entulhar tudo. Sim. É muito simples, né, fazer esse trabalho. O que precisa mesmo é nós querermos fazer. Nós podemos simplesmente começar separando em casa. Muitas pessoas, às vezes, também criam uma mística. Dentro da gestão de resíduos sempre tem uma mística em algum lugar. Mas, por exemplo, na separação não é difícil. Você pode iniciar a sua coleta. Vamos começar separando as garrafas, as embalagens grandes, que às vezes não precisa você fazer nenhuma limpeza. Você só secou produto de limpeza, refrigerante, algumas outras embalagens, alguns outros produtos que acabam tendo as embalagens de plástico, separa, coloca dentro de um saco. Da mesma forma que tem 3 vezes por semana coleta seletiva, eu posso garantir para você que tem catador passando nesses 3 dias coletando material reciclável. E aí a gente vem falando desse papel mais relacionado mesmo aos catadores. Como é que a gente pode estar fazendo, como é que a gente pode estar oferecendo essa ajuda para que o material chegue de uma melhor forma para eles? Em casa é um procedimento que é muito simples, nós estamos fazendo essa separação do material. Então, nós podemos iniciar, inclusive, primeiro com as embalagens que não é necessário fazer nenhum processamento. Não precisa lavar, por exemplo, as embalagens de produtos de limpeza, garrafas de bebida, né? Outras embalagens de produtos que você utilizou em casa, que sejam de plástico. Você pode começar por elas, separando numa sacola. Claro que depois você pode separar um metal, as latinhas. Muitas latinhas de refrigerante ou de algum outro material que seja de alumínio, também recepcionar numa sacola. Ela não vai ter odor, você não vai precisar juntar um mês inteiro, porque a cada 3 dias por semana temos coleta sistemática. E eu posso garantir para vocês que na maioria das ruas de Iguatu, nesses 3 dias que tem coleta sistemática, passa um catador coletando material reciclável. Então, você pode separar esse material, dispõe uma sacola separada, se quiser identificar com uma canetinha para que o catador saiba que aquele material é reciclável, tenho certeza que o catador vai passar e vai coletar esse material. Só precisa separar. Também podemos ter um olhar mais sensível em estar observando se tem catador passando na nossa rua. Muitas vezes a gente se depara com eles
conversa, pergunta qual tipo de material que ele coleta, porque muitas vezes você separa tudo, vamos dizer assim, reciclável, com papelão, só que muitas vezes aquele catador não recebe, né? Ou então, às vezes passam 3, 4 numa única rua, um pega plástico, o outro só pega papelão. Então, se você consegue identificar esses catadores, você também consegue já separar o material e deixar à disposição dele. E, mais uma vez, gente, não dá trabalho. Não dá. Quando nós vamos evoluir para as outras embalagens, que são as embalagens de longa vida, que a gente chama, que são as Tetra Pak, que são aquelas embalagens que elas são mais rígidas, por exemplo, do creme de leite, do leite condensado, do leite em caixa, esses materiais também são recicláveis, então pode ser separado. Ele é necessário que você passe uma água na embalagem, porque como é leite, né, tem um atrativo maior para moscas, enfim. Esses vocês teriam que estar fazendo essa limpeza. Mas, no geral, as outras secas não precisariam. É algo que na correria dá para fazer, né? Exato. Mesmo que você não tenha como parar para separar, mas tenta pelo menos manter a sacola limpa, que você vai... Porque, querendo ou não, é onde a gente acumula muita garrafa, né? Nas sacolas. E... a gente vê o papel do consórcio nisso, de estar acolhendo os catadores, de estar fazendo esse papel de informação. Até agora mesmo, esse é o momento que vocês estão repassando muita informação. E além disso, a gente queria saber também mais dos projetos que vocês estão atualmente nos municípios que vocês estão atuando aí. Então, fora essas coletas desses materiais já citados, nós temos também o projeto com o IPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. E com ele nós trabalhamos as embalagens residuárias, né, que são considerados resíduos, com o homem do campo, né, com o agricultor. Que principalmente agora no período de inverno, né, que eles plantam, tem um mato lá, às vezes tem umas pragas, né, que são os insetos, enfim, que acabam atacando as lavouras, e eles utilizam de agrotóxicos. E acho e uma coisa também para se frisar, apesar de nós já estarmos falando de meio ambiente, eu estava em um momento essa semana e eu achei muito interessante a fala do palestrante em dizer que agrotóxico ele não é proibido, de fato ele não é. Ele tem várias legislações, né? Ele tem várias licenças. O que você tem que fazer é utilizar ele de forma correta quando necessário, né? Não fazendo aqui nenhuma apologia a agrotóxico. Claro que se a gente pode utilizar um defensivo natural, biológico, vamos usar. Mas já que é necessário usar o químico, então que possa ser utilizado com receituário agronômico, que ele possa ser na dosagem correta, que ele seja aplicado na quantidade e também da forma correta, né? Respeitando o receituário agronômico, que é um profissional que estudou, que sabe que é para aquilo, assim como uma receita do médico é um receituário agronômico. E essas embalagens após os usos, né, esse líquido após o uso, ele gera embalagem, e essa embalagem tem que ser, é obrigatório ser destinado de forma correta. Não pode ser jogado na roça, não pode ser jogado no açude, nas estradas, e não pode ser jogado com lixo comum e muito menos queimar. Então, em hipótese alguma. Porque são embalagens que estão contidas de materiais químicos que podem ser inalados e trazerem um problema gigantesco de saúde. Pode ser uma contaminação, uma intoxicação aguda, que é aquela que imediatamente você já sente o sintoma, mas pode ser também uma crônica, que você vem sentir daqui a 6 meses, ou o efeito acumulativo também desencadear doenças como câncer, doenças nervosas, né? Por conta do acúmulo de alguns componentes desses materiais. E nós realizamos em parceria com a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Consórcio e IPEV, tem uma coleta chamada Recebimento Itinerante, que uma vez ao ano vem uma equipe do IPEV e recebe essas embalagens. Então, neste ano vai ser dia 16 de maio. Então, o agricultor separa sua embalagem de 16 de maio, deixar lá na Secretaria de Agricultura, no bairro Bugi. Lá terá uma equipe recepcionando. Ele vai receber um comprovante que devolveu tranquilamente. Nós só queremos a embalagem devolvida de forma correta. Neste momento, como o senhor comprou, não nos interessará. O que nos interessará será a embalagem sendo destinada de forma correta.
O efeito de como ele comprou aí fica para fiscalização de outros órgãos. Porque muitos têm esse medo. Muitos agricultores têm medo de devolver, porque acha que se ele devolver porque ele não comprou da forma correta, ele será penalizado. E não. A embalagem, o que nós queremos é que seja devolvida. Porque não cabe a nós, enquanto consórcio, fiscalizar o agricultor que está ali entregando, certo? E nós recebemos, é levado para a destinação correta, que também só pode ser feito pelas equipes do IPEV. Então, por isso que não pode ser queimado. Paralelo a isso, nós temos o PEA, que é um programa de educação ambiental, que é do IPEV também, onde nós levamos a educação para o campo. Então, nós recebemos anualmente um kit de educação ambiental e nós formamos professores em todos os nossos municípios consorciados, trabalhando temáticas na área de resíduos. Então, eu trabalho logística reversa, economia circular, eu trabalho ciclo de vida de produto. Então, nós juntamos os professores em uma sala, passamos 3 horas dando a capacitação sobre a temática, entregamos o material para que o professor possa ir lá na sua turma e fazer a capacitação com os alunos sobre essas temáticas. E aí, no final, para sabermos se eles absorveram sobre o conteúdo, nós instigamos a eles participarem de um concurso, que a gente chama concurso de desenho e concurso de redação. Então, os alunos de 4º ano produzem desenhos e os de 5º ano produzem redação sobre o tema proposto. Essas produções, elas, no município, quando o professor recebe, eles escolhem da escola qual seria eleito o melhor desenho e a melhor redação, encaminham para as secretarias de meio ambiente. Lá, as secretarias escolhem de todas as escolas que participaram qual o melhor desenho, qual a melhor redação, que vai ser intitulado ganhador do município. Encaminham para nós, enquanto consórcio, nós analisamos quem será o representante regional e esse participa da competição nacional do IPEV. Então, ele vai concorrer com todos as equipes a nível nacional do IPEV. E aí tem alguma gratificação para aqueles que ganharem? No nível regional, o IPEV dá uma premiação muito bacana. O ano passado a escola ganhou, o professor ganhou, o aluno ganhou. Na nossa fase regional, nós também temos uma premiação, e aí cada ano é uma premiação diferente, e na fase municipal também. Esse ano, né, no caso de 2023, mas a premiação foi agora em 2024, a Sabão Joá foi quem premiou esses alunos. Então, eles receberam uma quantia em dinheiro, né? Tanto os ganhadores municipais quanto os ganhadores regionais ganharam um recurso. E já teve anos que foram tablets, né? Então, cada ano vai modificando. É uma forma de motivar, né, esses alunos. Já motivar. Tá há quanto tempo mesmo? Nós começamos em 2020, né? Então, de lá para cá, todos os anos nós temos esse material. E é uma forma de instigar os alunos, porque muitas vezes, quando muitas pessoas dizem assim, mas é o básico, eles têm que fazer. Mas eu me lembro de quando eu era aluna e o quanto eu ficava feliz em ser reconhecida por algo que eu fiz. Isso me instigava a querer fazer mais. Isso me instigava a querer participar no ano seguinte. A quem conhece na rede estadual, tem-se o SPAES, né? Qual aluno que não quer fazer SPAES para ganhar um computador? Ou até mesmo para aparecer nas fotos que a gente vê. É uma forma de reconhecer o esforço daquele aluno. E é muito bacana. Porque é uma atividade fora da rotina que ele vem seguindo, né? Então, além de estimular nessa formação de vocês, ainda tem esse concurso, né? Isso. Que é muito legal. E ainda como relato dos professores, muitos já colocaram que é através dessas atividades, porque tem várias atividades dentro do material que a gente entrega. A redação e o desenho é só o final. Mas eles conseguem identificar alguns talentos de alunos que muitas vezes é tido aquele aluno que não quer nada, ou então aquele aluno que não é interessado. Como sempre, né? Que tem na sala. Só que quando ele vem com essa proposta nova, ele se sente estimulado a participar e ele se doa naquele projeto, se doa naquela produção e acaba que muitas vezes é beneficiado, né? O ganhador, né? Ou então ganha essa condição de destaque, desmistifica muitas vezes a visão que se tem dele e cria-se até uma nova perspectiva do professor olhar também com um novo lado, porque é uma forma de você também sair daquele básico do soma das regras da gramática, né? Quadre, aluno. Exato. E aí até acredito que seja até um pouco assim
desafiador para o professor, toda essa formação, mas no final é algo que parece valer muito a pena. Sim. E a gente até pode dizer que é uma forma não só dos alunos se motivarem, mas dos professores também, para estar levando essas atividades, não necessariamente com vocês, mas para além de sala de aula. Isso é muito bacana. Sim. E o material, ele é um material que, apesar de ele ser direcionado para alunos de 4º e 5º ano, eles podem ser aplicados para todas as idades, né? Eu já ministrei palestras e oficinas em que eu fiz com idosos, eu fiz com crianças menores, adolescentes, e o efeito foi o mesmo, porque é um material que tem como você, de fato, aprender a temática de uma forma bacana. Dinâmica. Trazendo de uma forma dinâmica. Trazendo também essa... muitas vezes a gente exige muito do professor, só que o professor ele tem uma carga, né? Ele tem uma métrica. E proporcionar essas alternativas para ele, não que ele tenha que pensar como ministrar aquela aula, mas se você fizer assim, vai ter um resultado legal. E aí, quando ele se submete a esse desafio, ele acaba saindo daquela zona de conforto e acaba também criando outras linhas de trabalho que antes ele não era acostumado a fazer. E aí é mais uma parceria do consórcio que vem dando certo. E além disso, a gente percebeu todo o contexto de vocês, todo o trabalho que vocês vêm fazendo aí diariamente, mas a gente queria saber também nas questões diárias, se vocês têm alguma relação, por exemplo, com a poda, que a gente pode fazer em casa, ou então a poda do município em si. Vocês têm algum papel diretamente? Pronto. Na questão da poda, nós, lá dentro da nossa central, nós temos um espaço de recepcionar essas podas. Como também nós temos os trituradores, que são máquinas que vão tornar esse material, agregar um valor a esse material, digamos assim. Então, o trabalho da poda a gente faz em parceria com os municípios, onde todo município ele já tem coleta de poda. Mas ele acaba que junta poda, entulho, leva tudo e acaba destinando para o lixão, né, que é a forma incorreta. A nossa proposta do nosso trabalho, que nós estamos trabalhando, iniciando com os municípios, primeiro a obtenção desses trituradores. Então, hoje nós temos 3 trituradores móveis e um triturador fixo, trabalhando em todos os nossos municípios consorciados. E esse triturador, ele vai, né, trabalhar com esse material e a destinação será compostagem ou com cobertura verde, trabalhando com agricultura, ou ainda como aproveitamento energético. E as secretarias, né, os municípios, nós estamos trabalhando a estratégia de eles limparem a coleta da poda, que é um processo que depende de muita gente. Então, primeiramente, nós temos como proposta a criação futura de um calendário de poda, onde o município consiga atender uma maior massa da população na coleta limpa. Aí um outro processo, que é o que nós já estamos trabalhando agora, é o município conseguir coletar todas aquelas podas que estão limpas, que é aquela que a pessoa acabou de fazer, tá com um dia 2, o caminhão passou, mas não tem nenhum outro resíduo em cima. Ele coleta e leva lá para a central. E lá na central a gente vai fazer esse processamento. O que é que não pode? Não pode ser poda com resíduos de terra, porque isso vai comprometer a máquina, vai quebrar a máquina. E aí é onde a gente precisa da população. População, onde tiver poda, não coloque lixo. Deixe apenas a poda, que é para o caminhão conseguir fazer o trabalho correto. Eu posso exigir para o secretário pode exigir para a equipe fazer essa coleta limpa. Mas se a equipe vai para a rua e não consegue, porque está cheio de resíduos. Ou então está em um local muito difícil de alcance, que a gente tem, principalmente ali na proximidade do Rio Jaguaribe, a gente vê muito as pessoas jogando dentro do rio. Então, se a gente sabe que tem um trabalho que pode ser feito, é a maneira mais fácil da gente deixar ali na rua, né? E não juntar com os lixos, como você estava falando. Exatamente. Aí a gente consegue aproveitar melhor esse material e, inclusive, no Iguatu, especificamente, a poda, ele é um grande problema dentro do lixão, para quem não sabe. Todo mundo só vê a fumaça, mas não sabe por que é aquela fumaça.
A poda, ela tem um poder de combustão muito rápido. E quando ela está misturada ali naquele processo ali de perca de umidade, ela emite muita fumaça e tudo. Então, é um dos agravantes da fumaça do lixão. Então, a gente inala a fumaça, joga a culpa em todo mundo, mas não quer fazer a parte, que é não misturar o material, para que a gente consiga fazer essa coleta. Então, já pensou se a gente consegue tirar todas essas podas de uma forma limpa e levar para a Central Municipal de Resíduos? E lá conseguir beneficiar esse material. E não causar outros transtornos também, né? Como, por exemplo, ficar ali no meio da rua por muito tempo e acabar interferindo no trânsito, na paisagem e afins. Exato. E você tocou aí no assunto muito importante, mas também pesado pra gente, que é o lixão. Sim. Como é que anda, como é que vocês veem a situação do nosso lixão aí? Nós trabalhamos em duas frentes dentro do consórcio em apoio aos municípios com o objetivo macro desse fim dos lixões. O primeiro passo, que é a parte que nós atuamos diretamente com as políticas de pré-aterro, nós intitulamos assim, que é a construção de unidades capazes de aproveitar o máximo de resíduos que são recicláveis, que são eles, os resíduos secos, que aí os secos é plástico, papel, metal. Nós temos a compostagem com os resíduos verdes, aí vem capina, vem o resíduo orgânico que é produzido na casa. Nós temos a outra meta da questão das podas, do resíduo da construção civil. Nós temos também a questão dos resíduos volumosos, que são aqueles sofás, guarda-roupa. O pessoal acaba deixando de forma inadequada, nós teremos espaço dentro dessa unidade para trabalhar esse material. Então, com isso, nós conseguimos reduzir drasticamente o volume desse material que estaria indo para o lixão. Com essa redução, nós vamos tratar da parcela que é rejeito. Partindo do princípio de que nós temos aí uma parcela de 5 a 10% na realidade que nós temos, que eu poderia dizer que é rejeito nessa situação atual. Claro que nós não teremos um manejo ideal em 10, 15 anos. Não teremos, é fato. E esse manejo ideal seria eu conseguir tirar tudo que é reciclável e mandar para reciclagem. Isso seria perfeito, né? Então, mas vamos trabalhar com real. Se eu consigo tirar toda essa parcela desse material que eu posso reciclar a maior quantidade possível, eu reduzo drasticamente a minha parcela de que é considerado rejeito. Mesmo que lá dentro do rejeito tenha plástico. Mas é uma porção muito menor. E é aí onde a gente fala que nós temos que enviar para disposição correta. Existem diversas formas de ter disposição correta. Porém, hoje, a mais consolidada, né, tida como a mais segura diante de todos os cenários e que, por ser um método já utilizado tanto fora do Brasil quanto no Brasil há muitos anos, o aterro sanitário. Hoje é um método. Existem outros, não é o único. E o aterro sanitário, ele vem como uma solução para essa disposição correta. E nós, consórcio, como é que nós estamos atuando nisso? A disposição final é de responsabilidade do município. Porém, desde 2022, que nós iniciamos uma busca por mercado de aterro sanitário. Construir um aterro sanitário não é barato para nenhuma instituição pública. Manter um aterro sanitário é muito mais caro ainda. Mas o nosso município tem condição? Nenhum município nosso tem condição de construir e manter um aterro adequado. Se fosse tão simples e tão fácil construir aterro, todos os municípios teriam aterro e os aterros que existem não teriam virado lixão, porque nós temos várias realidades aqui na nossa região, assim, aqui no nosso estado, de aterros que foram construídos que se tornaram lixão. Então, quando nós viemos com esse novo entendimento de que nós precisamos buscar uma alternativa que ela seja correta e que ela seja também viável, econômico e técnico, foi quando nós começamos a buscar o setor. Primeiro, conhecer. Algo que eu coloco como base para o meu trabalho e para a minha vida nós só podemos proteger e nós só podemos fazer se nós conhecermos. Eu não posso chegar aqui no estúdio e dizer que vou gravar todo mundo, porque eu nunca mexi numa câmera.
e vou fazer um podcast. Eu não tenho como. Eu primeiro preciso aprender a fazer isso. Então, nós buscamos aprender. E aí, nós começamos visitando o maior aterro da América Latina, que é em São Paulo, gerenciado por uma empresa, né, uma multinacional. Nós conhecemos como é que funcionava. E começamos a fazer uma busca de mercado. Quem tem interesse de aterro, né, na nossa região? E até que apresentaram empresas que tinham visão econômica. Nós temos, inclusive, um aterro sendo construído do projeto no Consórcio Cariri, né, ali no Cariri Centro, uma empresa também multinacional que está construindo lá. E iniciamos um procedimento da seguinte forma. Os nossos municípios, eles se conveniaram para uma solução da disposição final adequada. Então, apareceu uma empresa com interesse na nossa região. E essa empresa começou a realizar estudos de área e ambientais para fins de licenciamento. E ela está realizando todas essas viabilidades. Porém, isso não é responsabilidade do setor público, quero frisar, é do setor privado. Qual é a responsabilidade do setor público que nós estamos fazendo? Nós fizemos um convênio em que todos os municípios definiram que, a partir desse momento, nós iremos buscar a forma correta de dispor os nossos materiais, de forma regionalizada. Então, foi feito esse convênio, nós já estamos passando para a segunda fase, que é a fase do manifesto de interesse público. Então, esse manifesto é onde empresas irão realizar estudos técnicos financeiros na nossa região, onde eles vão dizer o seguinte: olha, essa região ela produz tanto e o valor da tonelada vai ser tanto, e a melhor forma de contratar vai ser essa, que nós comumente chamamos de PPP, né, que é parceria público-privada. Essa parceria público-privada ela pode ser de diversas maneiras. Aí tem vários nomes que a gente nem precisa se adentrar aqui, mas se alguém tiver dúvida, depois a gente conversa mais sobre isso. Mas são formas em que o público, ele consegue, ele põe regras ao setor privado para fazer um acordo que seja de benefício para ambas as partes. Então, através disso, esse é o caminho que nós estamos trilhando aqui na nossa região. E o que nós podemos dizer é, já tem uma empresa estudando, realizando licenciamento de um aterro sanitário para a nossa região privado, e nós, setor público, estamos oficializando para a disposição final nesse aterro ou algum outro que também queira vir para cá. O bom da parceria público-privada é que ele abre concorrência. E o setor público ganha no preço. Porque lembra que eu falei no início? É caro. Então, quanto mais barato, mais viável tecnicamente, o município ele pode cobrar. Se vem uma empresa privada e ele faz uma parceria público-privada, ele é o agente fiscalizador, regulador. Ele funciona como um regulador também, apesar de ter agência reguladora. Mas ele impõe regras e cobra. Diferentemente dos casos que a gente viu, infelizmente, que se acabaram em lixões de aterros públicos, que não aconteciam isso. O público não fiscalizava o público e acabava que tinha o destino final que aconteceu em muitos. É um processo que precisa ser bem estudado e é bem complicado, como você estava falando. Por isso que a gente começou desde 2022, trabalhando nisso. E hoje nós podemos dizer que nós estamos caminhando com prazos pré-definidos para o fim dos lixões. É uma possibilidade, mas que tem um processo aí a seguir. E é uma possibilidade palpável. Eu não estou aqui dizendo que amanhã nós vamos fechar o lixão e amanhã vai todo mundo acordar com um lixão novo. Não. Nós estamos caminhando num processo técnico responsável, com muitas pessoas trabalhando, estudando para isso, para que quando nós dissermos consórcio, município de Iguatu, município de Jucás, Cariú, Saboeiro, Catarina, Quixelô, fechamos o lixão, foi fechado, mas indo para uma destinação, uma disposição correta, com segurança jurídica, técnica e financeira para os nossos municípios e para os munícipes. Porque não adianta de nada eu fechar hoje, todo mundo acha que está tudo destinado, e aí daqui a 3 meses voltou a ter lixão ou voltou a ter danos.
Então, hoje foi uma grande aula de todo o processo que se dá como finalização o lixão, né? Foi uma aula de como a gente pode estar reduzindo esses danos, de como pode estar ajudando os catadores, que querendo ou não, também estão boa parte ali, e como a gente pode estar ainda mais repassando informação, né? Hoje você teve aqui repassando muitas informações para que a gente consiga cada vez mais um reconhecimento, além de tudo, né? E consiga trazer esses projetos para que sejam, sim, um futuro próspero, que a gente não tenha mais esse cenário, não só aqui no nosso município, mas nos demais que enfrentam também essa questão. E surgiu aqui uma dúvida do nosso chat, só para a gente finalizar e sair um pouco desse assunto. É uma pergunta até meio engraçada, em relação ao que a gente planta nas ruas e acaba vindo como consequência. E o exemplo que a pessoa citou foi em relação ao ninho, né? O NIM, ele é uma planta, né, muito utilizada para arborização urbana devido ao seu ciclo muito rápido de dar sombra, né? No calor que é Iguatu, todo mundo quer uma sombrinha para ficar debaixo. Mas o NIM, ele tem uma lei municipal que diz que é proibida a propagação do NIM, né, o plantio. Inclusive, dentro dessa legislação, ele prevê a substituição do NIM de forma gradual, né? E aí isso quer dizer que não vai cortar todos os ninhos e já vai substituir por outros, porque as outras plantas elas têm ciclos mais longos, e aí Iguatu iria ser um calor só, né? Até porque também não foi muito fácil plantar todos que a gente tem hoje no Iguatu. Exatamente, foi uma questão de anos. Inclusive, isso afeta até nos nossos trabalhos lá na poda que a gente comentou. Porque 80% da nossa massa verde do Iguatu é NIM, né? O NIM, ele, infelizmente, ele é uma planta que hoje ele chegou num nível de propagação ao ponto de ser 80% da nossa massa verde, e ele causa muito desequilíbrio ambiental. Então, ele tem alguns efeitos tóxicos a outras plantas, aos animais, né? E aí, com isso, ele causou um desequilíbrio que ele foi considerado uma planta, ele é invasor, mas é uma planta que deve ser erradicado em função desses efeitos nocivos que ele tem. E aí a gente indica a substituição para que vocês possam plantar árvores nativas, árvores frutíferas. Que bom seria as nossas praças com mangueiras, né, e outras plantas, porque as praças, enfim, quando a gente quer uma planta muito arbórea, mas nós temos tantas frutíferas tão arbóreas, né, que crescem tanto. E as nossas nativas lindas, eu sou apaixonada pela Praça da Matriz, cheia de oitis. E a gente perdeu esse costume, né, de ver árvores frutíferas, porque, na verdade, veio de outra realidade, de manter esse jardim bonito, e a gente perdeu um pouco do consumir que a gente precisa. E aí a gente vê também novas expectativas de agroflorestas, que a gente até tem no Iguatu, mas que é pouco repassada essas informações. Sim. E Mona Lisa, eu queria te agradecer por todas as informações que você trouxe pra gente. Assim como eu acredito que tem muita gente leiga que vai assistir, mas que foram muitos processos esclarecidos. E eu queria novamente fazer um convite para que você... Eu sei que você tem muito a repassar, então fica o convite para que você possa comparecer novamente aqui e que, além de falar de todos os seus trabalhos, também possa vir a falar das suas individualidades, o que você gosta de fazer e afins. Mas foi um momento muito enriquecedor e eu te agradeço bastante, a equipe agradece pela sua presença e que a gente possa novamente ter você aqui. Eu queria também que você deixasse as redes sociais do consórcio, as suas redes sociais e só para esclarecer de uma vez por todas, onde a galera pode estar procurando vocês, endereço, telefone. Pronto, eu que agradeço o espaço, estou aberta, sem dúvida, e só convidar, estaremos aqui novamente. Podem nos encontrar no nosso site, Consórcio Corrais, Consórcio Regional de Resíduos do Alto Jaguaribe.ce. A gente vai estar colocando bem direitinho na descrição. Direitinho. Redes sociais, nós estamos no _Corrais, @Corrais, que é o Instagram do consórcio, Salles _Mona Lisa, que é o meu Instagram pessoal, Secretaria de Meio Ambiente de Iguatu, também tem todas as ações que estão sendo desenvolvidas no âmbito de resíduos sólidos, no âmbito ambiental, e espaços abertos também.
E nós temos também os nossos canais de ouvidoria. Então, lá no consórcio, nós temos uma ouvidoria, estamos recebendo tanto denúncias quanto reclamações ou elogios, enfim, o que a população quiser, ideias, nós estamos abertos. E, inclusive, nós temos utilizado muito a população que tem nos encontrado, né, que tem nos enviado demandas, muitas questões que às vezes é municipal, mas nós fazemos esse elo entre município e população. Então, temos também esse canal de comunicação, também nossa ouvidoria lá no nosso site, viu? É só nos mandar uma mensagem que nós daremos um retorno. E estamos abertos. O consórcio, mais uma vez, localizado na Rua Professor João Coelho, próximo ao Medeiros, que vem de Salgados, e Secretaria do Meio Ambiente na Avenida Perimetral. Estamos todos abertos para receber seus resíduos, para receber a população, dúvidas, e também estamos abertos também para as instituições que queiram ouvir mais sobre resíduos e como podemos ajudar. E aí, se você gostou de mais um episódio, para fortalecer a gente, você pode curtir ou você pode se inscrever ou então seguir aí nas nossas redes sociais. Muito obrigada, Mona Lisa.